Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional, a ciência aplicada para o seu emagrecimento, estilo de vida e boa forma. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a ilusão de comer pouco, porque muitas pessoas ainda acreditam que elas engordam porque comem muito, então elas vão conseguir emagrecer comendo pouco, mas a questão é que ninguém engorda porque come muito. E ninguém vai emagrecer comendo pouco. Você engorda porque você come mal. E você não vai emagrecer comendo menos. Você vai emagrecer comendo melhor. E esse vídeo, eu não sei muito bem como é que tá o áudio, porque tá chovendo um pouco aqui. Mas como tá em época de chuva, se eu for esperar a chuva passar para poder gravar um vídeo, vai demorar muito. Então vai assim mesmo. Tomara que o áudio fique pelo menos audível, né, no caso. Para aqueles de nós que estão acima do peso ou obesos, nós passamos grande parte da vida tentando comer menos, ou no mínimo não comer demais. Às vezes nós conseguimos e às vezes não, mas a batalha continua. Para alguns essa batalha começa na infância, para outros essa batalha começa durante a faculdade, onde começa a aparecer aquelas camadas de gordura ao redor da cintura e nos quadris ao longo do primeiro ano de faculdade. E para outros, essa batalha começa aos 30 e 40 anos, onde você percebe que ser magro já não é tão fácil quanto antigamente. Quando nós estamos acima do nosso peso ideal e nós vamos procurar um médico ou um nutricionista, ele fala o quê? Que você tem que diminuir o seu peso porque estar acima do peso ocasiona diversas doenças, como diabetes, hipertensão, doenças do coração. E ele manda você fazer o quê? Diminuir a quantidade de comida que você come, fazer atividade física, como se isso tudo já não tivesse passado pela sua cabeça. E simplesmente ele dá essa ideia, vai milagrosamente solucionar os seus problemas. Mas os médicos e os nutricionistas que te indicam isso não são imprudentes. Eles apenas acreditam em um sistema de crença muito falho. Eles acreditam em um paradigma, onde estipula que o motivo pelo qual engordamos é claro e incontroverso, assim como a cura. Porém, não é dessa forma que devemos pensar. Nós engordamos, segundo alguns médicos e muitos nutricionistas, porque nós comemos demais ou nos exercitamos de menos. E, portanto, para curar isso, nós temos que fazer o oposto. O que nos leva ao nosso primeiro ponto, o paradigma do balanço calórico. É estipulado de que você engorda porque você consome mais calorias do que você gasta. Que seria que nós vamos engordar quando nós ingerimos mais calorias do que nós gastamos, onde você vai ter um balanço positivo, e nós vamos emagrecer quando nós gastamos mais calorias do que nós consumimos, onde você vai ter um balanço negativo de calorias. Alimento é energia e nós medimos essa energia na forma de calorias. Portanto, se nós consumimos mais calorias do que nós gastamos, nós engordamos, e se nós gastamos mais calorias do que nós consumimos, nós emagrecemos. Esse modo de pensar sobre o nosso peso é tão conveniente e tão disseminado para a população que é praticamente impossível você não acreditar nele, mesmo tendo um sem número de evidência mostrando o contrário. Com o passar dos anos, esse paradigma do balanço calórico mostrou-se notavelmente resistente a toda a evidência contrária. Considere a epidemia de obesidade que nós temos hoje em dia. Uma população ficando cada vez mais gorda. Antigamente, há 50 anos atrás, uma pessoa em cada 8 ou 9 americanos era considerada obesa. Hoje em dia, é uma em cada 3. Crianças são mais gordas, adolescentes são mais gordos, até recém-nascidos estão saindo do útero mais gordos. Foi-nos dito que nós não devemos ingerir mais calorias do que nós queimamos, que é impossível você perder peso sem praticar atividade física. Como poucos de nós conseguimos seguir essa recomendação, ou é culpa nossa ou é culpa da recomendação. A maioria dos médicos e nutricionistas vão dizer que é culpa sua, mas eu digo que é culpa dessa recomendação infundada. O que nos traz ao segundo ponto, ciência e religião. Tudo o que importa são as evidências e se essas evidências são convincentes ou não. O que separa a ciência e o direito de religião é que nada na ciência deve ser acreditado com base na fé, e sim com base em evidências. Nós temos que nos perguntar se de fato as evidências corroboram aquilo que eles querem que nós acreditemos. Se as nossas crenças não são corroboradas pelas evidências, nós somos obrigados a mudar as nossas crenças. E é surpreendentemente fácil encontrar evidências que refutem essa ideia de que nós engordamos porque comemos mais calorias do que nós gastamos.
Na maior parte das ciências, analisar as evidências ceticamente é um requisito fundamental para progredir. Mas em nutrição e saúde pública isso é visto como contraproducente, porque vai de encontro ao que as autoridades dizem que faz bem para nós. Nesse artigo foi descrita uma visita a uma clínica em uma favela na cidade de São Paulo. Nessa clínica foi visto que existiam várias mães e crianças muito magras e atrofiadas, tendo sinais claros de subnutrição, ou seja, eles não estavam recebendo alimentação adequada, estavam subnutridas. O que vinha a ser uma surpresa aqui era que muitas dessas mães que estavam com crianças subnutridas nos braços, que essas mães eram obesas, e isso foi um susto para os pesquisadores. E o que causou grande surpresa nos pesquisadores era como conseguia existir no mesmo ambiente subnutrição e obesidade, sendo que o tratamento para a subnutrição é você oferecer mais comida e o tratamento para a obesidade é você diminuir a quantidade de comida. Então, qual seria a solução? Se nós acreditarmos que essas mães estavam obesas porque comiam demais e os filhos estavam subnutridos porque comiam de menos, então nós temos que acreditar que as mães estão comendo a mais, tirando alimentos dos filhos, fazendo com que os filhos fiquem subnutridos. Em outras palavras, essas mães estão dispostas a fazer os filhos passarem fome para que elas mesmas consigam comer em excesso, o que vai totalmente de encontro com tudo do que nós sabemos sobre instinto maternal. Então, o que nós podemos fazer? Descartar totalmente tudo que nós sabemos sobre comportamento maternal para afirmar que realmente as mães estão comendo demais e por isso estão ficando obesas? Ou é melhor nós questionarmos realmente a causa da obesidade e levarmos em conta os sacrifícios que toda mãe faz para a evolução da sua prole, a evolução do seu filho? Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu não sei como é que vai ficar o áudio. Tomara que não esteja molhando meu notebook, mas vai ser isso aí mesmo. Tomara que dê para escutar legal aí, valeu. O que nos leva ao quarto ponto, que seria a iniciativa para a saúde da mulher. Foi um estudo feito onde eles iriam avaliar se a alimentação com baixa quantidade de gordura seria eficaz para prevenir câncer ou doença cardiovascular, pelo menos no público feminino, em mulheres. Então, para isso, eles recrutaram cerca de 50 mil mulheres, onde elas iriam ter uma alimentação baixa em gorduras e ricas em frutas, hortaliças e fibras. Um dos efeitos desse acompanhamento, ou talvez da própria dieta, é que as mulheres, conscientemente ou não, começaram a comer menos. De acordo com os pesquisadores, essas mulheres começaram a consumir 360 calorias em média a menos do que consumiam no começo da intervenção. Se a obesidade é causada por uma alimentação excessiva, então nós podemos dizer que essas mulheres estavam consumindo 360 calorias a menos do que é recomendado para uma pessoa saudável. Então elas estavam consumindo 20% a menos do que os órgãos governamentais indicam. E após 8 anos dessa alimentação, a perca média de peso dessas mulheres foi 1 quilo cada uma, e a circunferência da cintura delas aumentou. Isso indica que o peso que essas mulheres perderam, se é que perderam, não foi de gordura, e sim de massa magra, músculo. Se o nosso peso corporal realmente é definido pela caloria que nós ingerimos e a caloria que nós gastamos, essas mulheres do estudo deveriam ter emagrecido consideravelmente e não ter aumentado cintura e ter diminuído apenas 1 quilo cada uma. E essas mulheres tinham muita gordura para perder. Cerca de metade delas começou o estudo obesa e a maioria estava no mínimo acima do peso. E outro detalhe importante aqui é que essa dieta que elas fizeram por 8 anos com baixa gordura não conseguiu prevenir câncer, nem doença cardiovascular, nem nenhuma outra enfermidade. De todas as razões para questionar que comer demais causa obesidade, a mais óbvia é que comer de menos não a cura. Sim, é verdade, se você for abandonado em uma ilha deserta e passar meses a fio, com certeza você vai perder gordura, assim como massa muscular. Mas tente colocar isso na sua realidade, colocar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, por tempo indefinido. A maioria das pessoas que estão gordas passam grande parte da vida tentando comer menos. Se isso não funciona nem quando você está motivado, por que iria funcionar só porque alguém de jaleco mandou você fazer isso? Rara é a pessoa obesa que nunca tentou comer menos. Não é de admirar que a obesidade raras vezes seja curada. Comer pouco simplesmente não funciona durante mais do que alguns poucos meses.
A realidade, no entanto, não impediu que as autoridades recomendassem essa abordagem. Ler essa recomendação é o que os cientistas, aliás, os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é a tensão entre você tentar sustentar duas crenças incompatíveis ao mesmo tempo. Um exemplo claro disso seria nós pegarmos o livro chamado Handbook of Obesity. Nesse livro, ele fala que o melhor pilar para o emagrecimento seria diminuir as calorias. Porém, em poucos parágrafos depois, ele cita no mesmo livro que esse método de diminuir peso, diminuindo calorias, não é sustentado e é pouco eficiente. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala que é o pilar do emagrecimento, ele fala que não é eficiente. Ele tenta sustentar duas ideias contrárias no mesmo argumento. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte: por que uma terapia tão ineficaz, que seja diminuir calorias para perder peso, seria o pilar do tratamento, se é tão ineficaz e não se sustenta? Isso o Handbook of Obesity esquece de nos dizer. Até o ano de 1970, essas dietas que se baseavam em redução de calorias eram conhecidas como dietas da fome, porque você teria que comer metade ou menos do que você geralmente come, passando assim muita fome. Porém, nós não conseguimos passar fome por mais do que alguns poucos meses, quem dirá por tempo indefinido, que é o que essas dietas de baixa caloria sugerem implicitamente, né? Porque se você diminuir peso diminuindo caloria, você vai ter que manter essa diminuição de calorias para você conseguir manter o peso que você perdeu. E como eu sempre falo, ninguém consegue passar fome pelo resto da vida. Então, mesmo que você perca grande parte do seu excesso de gordura com essas dietas de baixa caloria, você se depara com o seguinte problema. Se você perde peso consumindo 1.200 calorias por dia, seria de impressionar se você voltasse a ganhar peso consumindo 2.000, que seria a sua alimentação normal? Acho que não, né? É por isso que a dieta tem que ser uma estratégia que nós temos que seguir durante a vida inteira. Uma mudança de estilo de vida. Ela tem que ser sustentável ao longo tempo, a longo prazo. Comer pouco não é a cura ou o tratamento para a obesidade. É apenas uma maneira de você reduzir temporariamente o sintoma mais óbvio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou ou ele te ajudou de alguma maneira, deixa seu like que já me ajuda demais e também me ajuda a espalhar essa informação para mais pessoas. E você também pode me seguir nas minhas redes sociais, que vão ficar aqui embaixo, tanto Instagram, Facebook ou YouTube, para ficar ligado nos próximos vídeos que vão saindo. E por enquanto é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!